Entonces vamos a presentar a nuestro conferencista. Él es el profesor, el biólogo Cleto Kavesky. Es el biólogo máster en botánica y tiene un doctorado en biología vegetal de la UNESPI. Los últimos 10 años es profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, y trabaja en el área de ciencias biológicas, biotecnología y maestría en biodiversidad neotropical. Él mantiene proyectos en el área de limnología y algas continentales, especialmente en arroyos en la región fronteriza entre el Brasil y Paraguay. Viajar es una de las cosas que le gusta a Cleto. Gostou muito de viagens e gosta de fazer pirografia também. Então aí está ele fazendo pirografia. Muito obrigada e muito bem-vinda, uma calorosa bem-vinda para o professor Cleto Kavesky. Obrigado, Melissa. Professor, então você tem a partir de agora o tempo para apresentar e o auditório virtual é seu. Obrigado. Melissa, muito obrigado pelo convite. Caso tenha algum problema na minha conexão, você me avisa, por favor? Claro. Tá. Melissa, muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo seu convite, assim, e principalmente feliz com o evento, assim. Eu acho muito importante esse tipo de evento nos nossos países, assim, de divulgação, e eu acho que a sua iniciativa é fantástica, assim, é incrível. Eu sou professor aqui da UNILA, que é uma universidade que fica em Foz do Iguaçu. Então, eu sou vizinho, né, do Paraguai, né, aqui em Foz do Iguaçu a gente olha para o horizonte e vê o país de vocês. E eu tenho um carinho muito especial, assim, pelo Paraguai. Tenho muitos alunos paraguaios, desenvolvo projeto aqui no Paraguai também, na região fronteiriça, junto com a Itaipu. Tenho vários amigos da Itaipu, margem direita, né, do Paraguai. Então, é uma satisfação bem grande estar contribuindo, né, estar participando desse evento. A única coisa que eu ainda não consigo contribuir é com o espanhol, né, ainda tenho dificuldade, mas entendo, né, se vocês quiserem depois fazer pergunta, eu consigo entender. De qualquer forma, eu coloquei, com a ajuda de um amigo meu paraguaio, Denis, eu coloquei a apresentação em espanhol para ajudar um pouquinho vocês. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Posso colocar, né, Melissa? Pode continuar, prof. Não se preocupe pela língua, que os oficiais, as línguas oficiais são português e espanhol, então pode ficar tranquilo. Perfeito. É bom que vocês aprendem um pouquinho da nossa língua aqui também, irmã, né? Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Eu não consigo ver vocês, Melissa, mas só me avisa se está tudo certo. Deve ser pelo formato que você tenha colocado o chat aí, desculpa, a apresentação do Google Meet. Mas dá para ver a apresentação aqui, sim. Dá para ver? Dá para ver, sim. Pode colocar... É isso. Está perfeito. Tá, ótimo. Então, vamos lá. O título dessa conversa, né, dessa palestra que eu coloquei foi Lacunas e Desafios no Conhecimento de Algas do Paraguai, né, em português. Traduzimos aqui com o meu amigo Denis como Lagunas e Desafios no Conhecimento de Algas do Paraguai. Né? Bom, eu vou falar principalmente aqui de um artigo, né, dos resultados de um artigo que vai sair na revista Phycologia, que é um artigo que faz um levantamento de algas no país, né, no Paraguai. Só para introduzir o assunto, né, a gente sabe
que a nossa região, a região tropical, a região subtropical, é a região que concentra a maior biodiversidade mundial. A maior biodiversidade está concentrada justamente nos países tropicais e subtropicais, né? Como a região neotropical, que é a nossa região. Deixa eu só colocar o apontador. A região neotropical, a região africana, aqui, né, meso-africana, a região do sudeste asiático, são regiões de altíssima biodiversidade. Por outro lado, essa é uma das regiões menos conhecidas, né, pouco conhecidas em termos de biodiversidade, principalmente quando a gente pensa em biodiversidade de micro-organismos. Então, a gente tem uma diversidade altíssima, mas o conhecimento dessa biodiversidade ainda é muito baixo, né? Isso considerando todos os grupos, né? Mesmo em mamíferos, em anfíbios, plantas, a gente conhece ainda não conhece uma fração muito grande, mas de micro-organismos, que são grupos negligenciados, ainda existe muita, né, uma carência muito grande de trabalhos levantando a biodiversidade real nesses ambientes tropicais. E, por outro lado, também é uma das regiões onde existe maior pressão de degradação de hábitats. Então, a gente tem uma tríplice aí, uma região super diversa, com pouco conhecimento, ou seja, ainda pouco dessa biodiversidade foi levantada, e, ao mesmo tempo, uma enorme pressão de destruição desses hábitats, né? Acho que fica bem claro hoje em dia o que está acontecendo, né? Queimadas aí na nossa região, aqui no Paraguai, no Brasil, no nosso Pantanal. Então, uma degradação imensa em áreas pouco conhecidas. E por que a gente tem que ficar preocupado com isso, assim, né? O que significa essa biodiversidade? Essa biodiversidade é um importante recurso para os países tropicais, né? A gente sabe que a região tropical, subtropical é onde tem os países menos desenvolvidos, e o uso, né, um uso racional dessa biodiversidade garantiria riqueza para a região. É lógico que a gente tem outros argumentos para a conservação dessas espécies, mas a exploração, né, bem regulada desses recursos garantiria riqueza para os nossos países, né, garantiria soberania dos nossos países. Então, é muito importante a gente pensar nesse importante recurso que os países tropicais e subtropicais detêm e que poderiam ser utilizados, né? Então, para algas, por exemplo, que é o tema aqui da nossa conferência, muitos países estão investindo pesadamente no uso de algas. Eu coloquei aqui alguns exemplos. A gente tem plantas, hoje em dia, plantas imensas nos Estados Unidos, em regiões desérticas, inclusive, para a produção de algas, né? Regiões que investem pesadamente já em biocombustíveis a partir de algas, comida, né? Comida de astronauta, baseada em algas, e até novos materiais, né? Eu acho que amanhã vai ter, pelo que eu vi na programação, mais conferências relacionadas a isso, mas existe uma grande possibilidade de uso de moléculas, né, de estruturas dessas algas. E aqui só uma visão assim geral que eu gosto sempre de mostrar, porque as algas estarão mais presentes na nossa vida, a gente querendo ou não. Então, o futuro, ele seguramente, né, pelo investimento que os países têm, a gente cada vez vai mais ver iniciativas produzindo estruturas, combustíveis, alimentos de algas, e pela própria degradação do ambiente, a gente vai também ver cada vez mais problemas relacionados com o supercrescimento de algas, né? Eu sempre gosto de mostrar essa imagem, que ela está dividida aqui no meio, e que o futuro reserva para a gente cada vez mais a presença das algas, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim,
né? Então, por isso que é tão importante ter profissionais que pensem e que conheçam esses organismos. E esse conhecimento, então, da biodiversidade, ele ainda depende de uma sistematização, né? A gente precisa, lógico que todas as etapas do conhecimento são importantes, né? A aplicação, a ecologia, mas o conhecimento da biodiversidade tropical passa muito pela sistematização desse conhecimento e da real compreensão do nosso capital, né, do nosso número de espécies de algas, né, ou da biodiversidade como um todo. Para que a gente consiga direcionar melhor esses esforços de pesquisa. Então, baseado nisso, a gente desenvolveu, né, eu e meu grupo desenvolvemos um trabalho, ainda nesse ano de 2020, que focou na identificação das principais lacunas e os principais desafios no conhecimento das algas do Paraguai. A gente tentou fazer um panorama de como estava o conhecimento da biodiversidade no Paraguai, para conseguir identificar onde estão os principais pontos, ou seja, trazer um parecer do que foi feito até hoje e colocar uma perspectiva da onde estariam os principais pontos para ser desenvolvidos. Esse trabalho ele está em finalização na revista Phycologia, lá da Universidade de Oxford, e tem a minha aluna Vitória, que foi a pessoa que encabeçou esse artigo, alguns colaboradores meus aqui da Unila, e a Melissa, inclusive. A Melissa, a gente chamou a Melissa porque a Melissa é bastante... Tem estudos, né? Ela é bastante reconhecida pelos estudos no Paraguai com algas, e ela acabou participando também desse nosso artigo. A Melissa não sabe, porque é uma notícia nova, mas hoje o artigo foi aceito na revista Phycologia. Então ele sai em novembro. Já estou dando adiantando para vocês a informação. Uhul. Como que foi feito, então, esse trabalho? Então, a gente fez um levantamento de toda a literatura de algas que a gente conseguiu encontrar no Paraguai. Tá? É evidente que alguma coisa pode ter ficado para trás. A gente sabe, inclusive, de alguns artigos que potencialmente foram feitos e que a gente não conseguiu acesso. Mas a ideia seria realmente encontrar o que é possível ser encontrado, né? Ou seja, aquelas coisas que estão muito difíceis de ser encontradas, a gente entende que não tem acesso para todo mundo, e não era esse o foco. Então, o nosso foco era sistematizar o conhecimento acessível sobre algas no Paraguai. Então, a gente fez uma pesquisa sistematizada, né, usando alguns parâmetros e usando um método, que não convém ficar falando, e pegamos todas essas espécies, organizamos e atualizamos em relação à taxonomia. Não que a gente verificou a cada espécie, mas a gente fez uma atualização taxonômica, verificando o status taxonômico de cada espécie. Para quem não é paraguaio, a Melissa falou que tem participantes em vários lugares, mas o Paraguai, esse país aqui, ele fica numa região sem saída para o mar, né? Um país continental. Né? Então, logicamente, as nossas espécies são todas espécies continentais. Aqui fica a capital, Asunción, e a região mais populosa do Paraguai fica nessa região, na região mais sudeste, né? Sudeste do Paraguai, enquanto que essa região é a região menos populosa e que ainda detém uma grande quantidade de vegetação, né? E de ambiente ainda conservado. Depois que a gente fez esse levantamento e checagem, a gente fez tentou fazer a identificação das coletas, né? Aonde cada espécie já foi coletada, baseado em dois parâmetros principais, que seriam a bacia hidrográfica, né? Vocês falam cuenca hidrográfica, aqui no Brasil a gente chama de bacia, e a ecorregião. A gente sabe que tem, bom, de bacia
seriam as principais bacias. Então, aqui, deixa eu ver se eu só faço uma coisa. Aqui está o Paraguai. Então, a gente tem lá a principal bacia que drena o Paraguai seria a bacia do Baixo Paraguai. Seria essa região aqui. É a região do Baixo Paraguai, né, do Rio Paraguai. A bacia, né, cuenca do Alto Paraguai, que drena essa parte mais norte. A bacia do Baixo Paraná, que seria do Rio Paraná, aqui de Foz do Iguaçu a Jusante, e a bacia do Alto Paraná, que seria essa parte do Rio Paraná, aqui da região da Itaipu, até lá no Mato Grosso. Então, a gente fez essa divisão em 4 bacias, né? E as ecorregiões, a gente sabe que tem várias classificações, mas a que a gente usou foi essa classificação que divide em 5 ecorregiões no Paraguai, que seria a região da Floresta Atlântica, né, que é essa região aqui mais próxima do Brasil,